Então a gente está tentando começar aqui a nossa live sobre um tema muito importante, né? Sobre a Bíblia é contra o feminismo. Esperando aqui a internet ficar melhor para a gente poder estabelecer conexão, tá? Estou esperando aqui. Boa noite, Dani. Boa noite. Prazer. Guardando aqui o pessoal. Esperar um pouquinho só pra gente ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo te chamar de novo, não. Não tô te vendo. Se você está me ouvindo, não te vejo. Oi, tô te ouvindo teu áudio, mas não tô te vendo. Não tô te vendo. Hum, Tá tipo, acho que travando a imagem, não sei. Aqui não me aparece sua imagem. É. Você, você quer fazer assim, você. Agora. Tá aparecendo sua imagem. Pronto, certo. Pronto. Acho que agora vai. Vai. É, Acho pronto. que agora dá pra ir. Tá conseguindo Ok. ver, meu? Vamos lá então, né? Vamos começar então. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É, então, o tema de hoje é sobre a Bíblia é contra o feminismo. A gente vai tentar aí trabalhar esse tópico, na verdade, esse tema, né, baseado em alguns questionamentos, né, que a gente tentou aí trabalhar no Zap, né, a gente estava estudando um pouco. E o tema dessa live é a Bíblia é contra o feminismo, né? Vamos primeiramente nos apresentar aqui, porque tem muita gente que não nos conhece, né? Meus seguidores não conhecem você, e o pessoal que te curte, que te segue, também não me conhece. Então, por favor, fique à vontade para se apresentar aqui, dizer as suas redes sociais, seus trabalhos de comunicação, o que você faz, o que você pensa, quem é você, o pessoal aqui te entender. E talvez, se você tiver alguma profissão, alguma coisa relacionada a algum tipo de palestra, contato, o pessoal também querer aí te adicionar e seguir, né? Então fica à vontade, você faz a sua apresentação, dizendo quem você é, tá? Depois eu faço a minha e depois a gente entra no tema para a gente desenvolver com calma dentro do espaço do tempo aí que todo mundo possa entender. Tu tá me ouvindo? Aqui tá aparecendo rodando. Não sei se você tá me entendendo aí. Tá congelando. Tá travando o áudio? Aqui tá. O tua imagem está congelando. Sua imagem está congelando. Tá congelando. Tá. Você Minha quer. imagem tá ruim. É a internet, Tá ruim. talvez. Você quer iniciar a live ou entrar? Pode ser a vez isso.
Reiniciar? Você começa, abre, aí eu entro. Eu mando o convite, você me adiciona, entendeu? Para ver se é isso. Entendi. Deixa eu ajeitar aqui. Tá, você, Agora eu tô te ouvindo bem, tá normal. Agora tá é, normal. Só tá, espero que né? não traia de novo. É a Eu te conexão, ouvi acho que tá. agora, Didi. Pronto, então o que eu disse anteriormente foi o seguinte: Sim, para repete. a gente se apresentar, né? Dizer quem a gente é, o que a gente curte, né? A nossa profissão, o nosso pensamento, de uma forma assim, bem resumida, entendeu? Aí você pode se apresentar aí, depois eu me apresento e a gente vai trabalhando aos poucos o tema sobre a Bíblia é contra o feminismo. No caso, sim ou não, né? Então, fica à vontade aí. Não tô te ouvindo e congelou. Mas agora, tá bom minha imagem agora? Tá, tá bom, Tá bom? Eu mudei tá de bom. lugar. Tem que andar pra... Deixa eu ver aqui Às como é que eu vezes vou é. fazer. Porque eu tô usando a do meu colega aqui, porque a minha tá lenta, mais lenta do que a dele. Aí eu troquei, né? Peraí que o meu assistente tá me Certo. ajudando ali. Teu assistente é. É meu assistente. Eita. É bom, é bom. Eu só preciso de algo para pendurar o celular. Traz o carro com tudo. Pronto, peraí, Às vezes que eu tenho que ir é, para um lugar aqui. Ó. às vezes é só Ali, ó. Meu apoio. aí é o apoio especial. É um apoio especial. Ninguém tem um desse, só eu. É verdade. É. Aí, muito bom. Peraí. Certo, não, tudo Não, bem. aqui tá ventilado. Outra coisa que falo. Pega minha água. E... Acho que O agora melhorou. pronto. Acho que vai. Claro que eu tinha que usar a xícara, né? Ah, tá certo. Obrigado. Pode falar agora. Então, então a gente vai se apresentar. Você pode se apresentar, dizer quem você é para o nosso público. Depois eu me apresento e a gente vai conversar um pouco sobre o tema se a Bíblia é contra o feminismo, né? Tá certo? Então pode se apresentar e dizer quem você é. Depois eu me apresento. Eu tenho que começar por mim, hein? Primeiramente, Não, boa noite a mas todos. Primeiramente, boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande poder estar com o meu amigo Luciano Firmino do Vale, meu amigo escritor, professor, teólogo, que é um orgulho para a gente, né? Quero dizer que, como vocês já sabem, minha ideia aqui geralmente é pregar, cantar, mas enfim, apresentando quem eu sou. Eu sou apenas uma acadêmica, sou estudante de letras. No momento eu estudo só e dou aula em casa mesmo. E eu não tenho, assim, nenhum vínculo direto com a questão política, nem com nenhum aspecto político, tipo esquerda, direita. Eu não tenho ainda, assim, como fazer um foco certo. Eu sou a partidária, digamos assim. Eu não tenho um partido específico que eu digo, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Pode dizer que eu sou uma pessoa que estou iniciando ainda nos conhecimentos políticos e em questão do que a gente vai debater aqui é algo muito importante que eu também vou aprender. Tanto que a gente vai fazer alguns questionamentos e o professor Luciano vai estar aqui nos esclarecendo tudo. Então, deixando bem claro aqui, eu não tenho partido específico, não sou direita, não sou esquerda, ainda não consegui me posicionar, estou estudando ainda, me aprofundando em algumas coisas para poder me posicionar em alguma questão, tá bom? É isso. tá bom, tá ótimo. Muito bom, viu? Parabéns. Bem, meu nome é Luciano Firmino. Eu gosto de estudar, né? Gosto de fazer pesquisas, gosto de conversar com pessoas, né? Tem um canal no YouTube que se chama Refúgio Teológico, tá? Tem vários vídeos, tem vários temas, tá? E, exatamente. E, principalmente também sobre política, né? Também sou escritor
Tenho o primeiro livro lançado sobre ateísmo e o último agora que estou lançando no próximo mês sobre política, né? Os fundadores do comunismo. Levou aí quase um ano para terminar, mas está terminando. E nessa noite a gente vai poder compreender um pouco, na verdade, o que realmente é o feminismo. Porque, na verdade, o feminismo ele tem aí duas faces. Uma que aparentemente é boa e a outra é a sua verdadeira identidade, na qual o feminismo oculta para, obviamente, ter seus seguidores. Nós vamos fazer também uma pequena análise sobre as verdadeiras feministas, né, as protagonistas, né, as da liderança, né, os expoentes do feminismo, né? Então, existe o feminismo romantizado e o feminismo canonizado. Então, o feminismo canonizado, esse que eu vou tentar passar para vocês, é o que está realmente inserido dentro aí das academias, tá? Haja vista, o feminismo ele tem aí algumas falácias que nós vamos perceber, tá? Obviamente, a live em si não é uma doutrinação, não é o que eu estou dizendo. Não entendi. Vou tentar de novo. Tá travando aí alguma coisa? Não, não falei nada não. Se foi eu, não falei nada não. Tá tudo ok por aqui. Ah, tá tudo ok, né? Tá Alguém bom. disse que tá tudo ok? Tá, eu vou concluir agora. Então, o tema específico é: a Bíblia é contra o feminismo? Então, eu quero que você, nessa noite, pense um pouco, tá? Eu vou aqui tentar fazer o possível para tentar ajudar as pessoas. E dentro do nosso questionamento, que foram cerca de 21 perguntas, aproximadamente, nós podemos dividir essas perguntas em dois níveis. O nível que vai fazer uma crítica ao questionamento, ao respeito ao que a Bíblia ensina, né? São as críticas mais que as feministas fazem. E as perguntas que têm um cunho mais ideológico, tá? Elas são o segundo ponto, tá? Porque são 22 perguntas. E se você pudesse, que acompanhou aí na divulgação, viu que eu coloquei as 21 perguntas. Talvez essas 21 perguntas não sejam todas respondidas uma por uma, mas no sentido geral do termo, enquadrado, né? Por exemplo, a respeito do questionamento que se faz, por exemplo, a feminista geralmente questiona, a mulher é submissa, mas geralmente o termo submisso, quando é proferido por uma feminista, tem uma carga semântica, tá? Uma carga significativa com um aspecto negativista. Então, ao responder essa pergunta, você tem que realmente ter em mente o aspecto etimológico, né? Toda essa questão. Então, nesse primeiro ponto que se enquadra algumas perguntas relacionadas ao questionamento bíblico. Por exemplo, a Bíblia é machista, né? São questionamentos que as feministas fazem, né? Porque elas têm uma leitura avessa, uma leitura não de uma forma hermeneuticamente correta. Então, elas criam esse tipo de questionamentos que podem ser honestos ou desonestos. E no outro quadro de perguntas, tá? Eu estou apenas dividindo para vocês entenderem. No outro quadro de perguntas, nós temos as perguntas mais assim, de teor feminista. Por exemplo, o que é o marxismo? O que é o feminismo? Então, essas são o segundo grupo de perguntas que vai ser mais trabalhado pelo fato de que o tema é realmente saber se a Bíblia é contra ou não. Tá? Então, essa é a primeira parte de que a gente pode introduzir vocês a esse respeito, tá? Bom, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, até agora tá tudo bem. Primeiramente, eu queria pedir assim que a gente, no caso o senhor, professor, pudesse falar assim de uma forma bem mais simples possível, assim, para que o público leigo possa compreender melhor.
na questão assim, dos termos que são usados, muitas vezes o público leigo não tem muito conhecimento sobre algumas palavras, então a gente tenta simplificar o máximo possível. Sua explicação foi muito boa, foi bem esclarecedora agora, foi muito boa a divisão que o senhor fez. E para a gente poder dar um passo à frente, primeiro eu queria saber o que realmente é o feminismo. Porque a gente sabe que a palavra feminismo, ela tem um sentido de feminino, mas o que realmente é o feminismo em si. Então, o pessoal que me acompanha, né, eu tive recentemente um debate no canal do YouTube. Aí eu fiz dei um exemplo para depois dar uma explicação, tá? Eu estou aqui com a obra de Don Quixote. É uma versão, tá? Tem 100 páginas, mas o original tem 1.600 páginas por aí, tá? Eu dei esse exemplo na última live que envolveu a política, né? O marxismo. E por que eu citei Don Quixote? Porque Don Quixote nos faz entender bem o que é marxismo e o que é o feminismo. E principalmente o que é a ideologia. Porque tanto o marxismo quanto o feminismo são ideologias políticas, tá? E para eu poder entender isso, eu dei esse exemplo e vou dar aqui esse exemplo. Por exemplo, existem dois personagens, obviamente tem outros, principais no romance, no livro da literatura universal, Don Quixote. Don Quixote, ele, no meu exemplo, tá? No meu contexto, ele é um exemplo de uma pessoa ideológica. E o seu amigo, Sancho Panza, é uma pessoa realista. Você observa que o Don Quixote ele tem um problema de ver o mundo de uma forma distorcida. É tanto que ele vê moinhos de ventos como inimigos, tá? E Sancho Panza vem corrigir, obviamente, que não era moinho de vento, que não eram monstros, era um moinho de vento. E Don Quixote disse não. Na verdade, Sancho Panza, os monstros se tornaram moinho de vento para eu não derrotar. Então, a pessoa que adota uma ideologia, de toda forma, ela nunca vai se convencer de que ela está errada, de que a realidade é totalmente oposta à ideologia. Então, esse é um exemplo básico para vocês entenderem, dentro da literatura universal, de que uma pessoa que aceita a ideologia, uma pessoa que realmente conhece bem os pensadores, a doutrina, a originalidade do pensamento, essas pessoas, mesmo sabendo a realidade dos fatos, elas ainda querem estar no mundo de fantasia. Então, o feminismo cria uma fantasia e consegue, nessa fantasia, ganhar muitos adeptos, homens e mulheres. Mas o feminismo, quando você pergunta o que é o feminismo, então é uma pergunta muito complexa, é uma pergunta muito profunda. Por quê? Porque se eu pego o feminismo genérico, o feminismo simples, eu vou entender que o feminismo não é contra a Bíblia. Agora, se eu pego o feminismo na raiz, se eu pego o feminismo na fundamentação, na base, nos escritos, por exemplo, aqui, vou citar aqui um exemplo, só para mostrar a vocês que não é uma invenção nossa, tá? Seria muito fácil inventar qualquer coisa para deturpar um escritor, para deturpar uma instituição. É muito fácil hoje em dia. Mas a gente se preocupa muito em citar informações, tá? E não doutrinar ninguém. Porque depois você pode procurar e verificar. Por exemplo, se você for para o feminismo e descobrir o que é o feminismo, para você fazer isso, você tem que conhecer os autores. Por exemplo, Suramita Frestone é uma autora feminista que escreveu A Dialética do Sexo. Tem A Política Sexual de Kate Millett. E O Feminismo é para Todo Mundo, tá? São algumas obras antigas e recentes. Obviamente tem aquela também, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Então,
sabendo desses elementos importantes para compreender o que é, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, acho que vai aparecer para você, uma caneta, tá? Isso aqui é uma caneta azul da Bic. Não sei se vai aparecer a cor azul, dependendo da luz que está aqui em casa, mas é uma caneta azul. Vou dar um outro exemplo. Certo. Essa caneta Bic, ela não é vermelha. Essa caneta Bic não é rosa. Essa caneta Bic, nessa caneta aqui, não é um marcador de texto, né? Não é uma borracha. Então, o objeto de nosso estudo é algo e, ao mesmo tempo, não é algo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É que o feminismo é uma ideologia, tá, que vai contra, primeiramente, a pessoa da mulher. Aí você diz assim, não, mas você está errado. Tudo bem. Por que eu estou errado? O que é que vão dizer? Porque o feminismo e é justamente uma das perguntas que está dentro desse contexto. O feminismo ajudou as mulheres. Será verdade? Realmente isso aconteceu? Qual foi a circunstância? Então, eu quero delimitar também o espaço sobre o tema, porque é muito abrangente. Envolve, por exemplo, a própria Revolução Russa de 1917, que também introduziu-se o feminismo. O feminismo foi muito praticado. E quando você vai ver o que realmente foi o feminismo na época, realmente você vai se assombrar e não vai admitir. Então, o feminismo, de uma forma básica, para vocês entenderem, é assim. O feminismo é, na verdade, uma ramificação, uma reinterpretação, tá? De uma ideia, de uma ideologia criada por Marx. Marx, ele tem uma construção teórica, ele é o pai do socialismo, o pai do comunismo científico, e é dessa pessoa que o feminismo nasce, tá? Vai ter 3 ondas, tá? E essas 3 ondas são distintas e, ao mesmo tempo, uma evolui da outra. A primeira onda, você observa que não tinha respaldo político de esquerda, tá? Não tinha esse respaldo político de esquerda. É só na segunda onda que os aspectos da materialização dos pensamentos de Marx é que vai ganhar força. E na terceira onda que nós estamos visto hoje em dia é que realmente o feminismo vai se tornar algo independente, entre aspas, e coadjuvante da chamada ideologia de gênero. Então, o feminismo, em sua essência, ele tem uma fantasia e é uma ideologia que, na verdade, é uma distorção da realidade. Então, nós podemos definir aqui de uma forma simples uma distorção. Um exemplo, você pega um copo com água e botar o caneco com pouca água e colocar um lápis ou uma caneta. E vai haver a refração, né? Isso é física. E você vai ver que a parte do lápis ou da caneta, da água, vai se deslocar para um canto, tá? Então criaria uma distorção. Você não está vendo o real, você está vendo uma distorção. Então, o feminismo, de uma forma simples, é uma distorção da realidade. Se você tiver alguma sugestão, Desculpa lhe interromper. Certo. Quando o senhor fala a questão dessa fantasia, eu acredito que essa fantasia é o que vai atrair as pessoas, correto? Como o senhor disse que distorce a realidade, dessa distorção, pela sua explicação, a própria fantasia. Então, com palavras mais simplificadas ainda, que me dê exemplos assim, do que seria esse tipo de fantasia, que tipo de ideias eles usam para atrair as pessoas. Por exemplo, a mulher empoderada, a mulher pode isso, não pode aquilo, porque aqui a gente tem um público que talvez ainda esteja um pouco assim perdido por causa de alguns autores que o senhor citou e talvez eles não conheçam, né? Então, para simplificar mais ainda, ficar bem leve, a gente dá outra levada mais devagar para eles poderem absorver mais um pouquinho. Quando o senhor cita Simone de Beauvoir e outras coisas assim, quando o senhor cita Marx, eles podem pensar, quem é Marx?
quem é Karl Marx? Aí fica aquilo, tá entendendo como é? Mas em questão dessa fantasia, como havia perguntado, aí você explica que tipo de fantasia é essa que eles utilizam para atrair as pessoas de uma forma mais simplificada. Tá bom. Veja só. Fantasia, eu posso destacar duas formas, dois exemplos bons que representam a tática ou o esquema que o feminismo tem para conquistar adeptos, a ideologia. Por exemplo, a primeira que eu posso destacar é a ideia de que a mulher é sempre oprimida. A mulher é sempre oprimida e a Sempre mulher vítima, certo? pronto, é oprimida, sempre vítima, né, de alguma sociedade machista, né? Em muitas, em determinados contextos, realmente passam por essa situação e encontram nessa dialética, nessa narrativa ou nessa argumentação a possibilidade da libertação, né, e de conquistas, né, auto-independência. Essa é a primeira parte de uma fantasia, tá? Lembrando que trata-se de uma distorção. E o segundo ponto é que na base do feminismo, né? Porque toda a ideologia marxista, feminista, tá? Toda ela tem uma base. O cristianismo tem uma base. A base do cristianismo é o quê? A pessoa de Jesus. Se tem na pessoa de Jesus, o cristianismo desaparece, acabou-se. É a base. Isso. A base, certo? A base do feminismo é o quê? É que não existe mulher. Então, a base do feminismo, que é uma ilusão, que é uma fantasia, consegue pegar pessoas, tá, que não aceitam seu corpo, não aceitam a sua psique, não aceitam a sua sexualidade, a sua biologia, e assim elas entram nessa posição dentro dessa visão política que é a ideologia feminista. Então, a mulher sempre vítima é a primeira armadilha ou fantasia, como exemplo, e a mulher não existe. E quando se diz que a mulher não existe, não é que eu estou dizendo, é a própria feminista chamada Simone de Beauvoir. Inclusive, caiu até no Enem uma frase chamada a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Lá na frente a gente vai perceber o que é isso, que é a base do feminismo. Então, se você acaba com isso, o feminismo desaparece, porque não tem sustentação. Entendeu? Uhum. Entendi. Vocês Então, estão seria isso. conseguindo entender tudo, gente? Vocês podem falar se tiverem alguma dúvida É, é o que a gente perguntou, pode falar que a gente tenta esclarecer, tá bom? é, No caso sobre o marxismo que o senhor falou, a gente pode dizer que o feminismo tem origem dentro dele? então, Primeiramente, desculpe interromper, o, se eu só dar uma explicação breve sobre o que é o marxismo também, porque talvez seja até uma palavra nova para algumas pessoas, e como a nossa ideia é levar o esclarecimento para elas, a gente tenta explicar um pouquinho o que seria o marxismo, de uma forma bem breve, assim, só para eles ficar por dentro do que a gente está tentando falar, certo? pronto, então, certo. São duas perguntas, né? É, Isso. o marxismo é uma construção de um filósofo chamado Karl Marx. O marxismo tem várias doutrinas, né? Ele interpreta tudo e a todos, né? Então, o que se pode destacar do marxismo é o seguinte: uma pessoa é verdadeiramente marxista quando ela não quer a religião envolvida na política. Ela quer acabar com a religião. O marxista de carteirinha, ela quer acabar com a família tradicional. Homem, mulher e filhos, se tiver no caso, né? O marxista de carteirinha quer o fim da propriedade privada da sua casa. Você passou 30 anos trabalhando, Seu suando, né? negócio. É, a propriedade privada.
Então, esse é um tipo de marxismo, tá? E o feminismo veio do marxismo quando Marx e Engels, um amigo dele, estabelece a origem da família e da propriedade privada e do Estado, que é um livro marxista que explica a origem da família, não do ponto de vista da divindade, que Deus criou o homem, né, mas do ponto de vista da matéria. A matéria, não é, criou, se é que pode criar alguma coisa. Então, são verbos diferentes, né, que tentam explicar a realidade. Então, o feminismo nasce dessa explicação, mas em Marx, a revolução não era sexual. Porque no feminismo, a revolução é a revolução sexual. É tanto que é necessário dizer que não existe a essência biológica do sexo masculino e feminino. Porque a ciência em si, a matemática, a física, a biologia, a química, né, não apoia nenhum tipo de ideologia. Porque, como disse e repito, é uma fantasia, é uma distorção da realidade dos fatos. Né? É uma reinterpretação. Então, marxismo é um conjunto de aspectos econômico, teórico, filosófico e antirreligioso. E o feminismo nasce desse fruto e consegue aí criar uma revolução mais sexual, que antes era a revolução dos trabalhadores, né, e econômica. O senhor citou uma frase que foi incluída aí na questão do Enem, que o senhor tinha dito aí, que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Isso. O que realmente essa frase ela quer trazer para a gente? Então, Simone de Beauvoir, deixa eu ver se eu não vou confundir com outra escritora, porque são tantas escritoras do movimento feminista, talvez eu venha me confundir as pessoas, mas eu acho que ela foi casada com Jean-Paul Sartre. É isso mesmo, estou certo. Simone era estupradora de crianças de 13 a 17 anos de idade. Ela pegava meninas, né, e mantinha relação sexual. E o seu marido, o Sartre, eram dois ateus. Depois que Simone se divertia sexualmente com essas crianças, dava ao seu marido, seu esposo, Sartre, porque Sartre era muito feio e não tinha aparência de homem bonito para conquistar mulheres. Então, se satisfazia e dava a Sartre. Então, havia um triângulo amoroso. E é nessa situação que o feminismo também está erradicado. Que Simone de Beauvoir, que é a criadora dessa frase, ela vai realmente praticar o feminismo. Veja o nível, né? Se você é cristão, se você é católico, ou segue uma religião monoteísta, você vai ver que isso está fora da cogitação, né? Então, quando ela cunha essa frase, ela está dizendo o seguinte, que a palavra mulher, não é? Eu posso também colocar a palavra homem, tá? Nesse exemplo. É uma construção social. Você nasceu... Não, perdão. Você não nasceu mulher. O seu pai e a sua mãe criaram você como mulher, mas você pode querer ser o que você quiser. Ela está ensinando isso. Ela está ensinando que a biologia que você nasce não é o padrão ou a base para você se enxergar no mundo, tá? E se comportar, né, de acordo com como você nasceu, né? Então ela vai dizer que a biologia não é a base, porque ela é uma invenção da sociedade capitalista. Obviamente, todos esses pensadores vai criticar o capitalismo, e o capitalismo é ruim, o capitalismo é demoníaco, e por aí vai. Para dizer que a mulher não existe. Então, se você que é mulher que está me escutando, a sua mãe também não existe, o seu pai não existe, né? Essas palavras, né, para a feminista original, a feminista raiz, né, é uma ofensa. É tanto que, inclusive, me permita dizer, que estão hoje em jogo a ideia de pronome neutro, né?
Em vez de ser menino, né? Vai ser, troca-se um X no final, né? Vai mudar a fonética, vai mudar a escrita, tudo em prol de uma ideologia. Por quê? Menino é uma ofensa a feminista, a essa ideologia, porque o menino, a menina, a mulher, o homem corresponde à realidade. E correspondendo à realidade, não faz sentido o discurso feminista estar nesse sentido. Então, a mulher não nasce mulher porque a biologia, na visão desse movimento, não faz sentido. Certo? Entendi. Agora, assim, nessa questão do feminismo que a gente está falando ainda aqui, quando se trata da igreja, quando se trata do evangelho, porque uma vez eu estava assistindo um repórter, eu até vi algumas igrejas que já foram fundadas por pastoras lésbicas e são feministas e tudo mais, tentam adaptar o evangelho a elas. Isso é um erro muito grave, a gente tentar adaptar o evangelho a nós, né? A verdade é que a gente Isso. que quer seguir realmente o evangelho tem que se adaptar a ele. Mas quanto ao feminismo, existe algum movimento feminista evangélico? Bem, dentro da teologia, isso é impossível. É impossível. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu vou hoje provar para vocês que a Terra é uma pizza. É uma pizza com sabor de queijo. Vou provar. Exemplo. A pizza, veja só. A pizza a Terra é uma pizza. Na Terra tem tomate? Tem tomate. Na Terra onde a gente vive tem queijo? Tem queijo. Na Terra onde a gente vive tem legumes, temperos? Tem. Na Terra onde a gente vive tem forno? Tem. Então, todos os elementos que constituem a pizza constituem a Terra. Então, a Terra é uma pizza. Então, quando você realmente assume uma ideologia, a realidade ela passa a ser invertida. Tá? Ela passa a ser invertida. E dessa forma você consegue provar qualquer coisa. Então, o movimento feminista dentro das igrejas evangélicas e católicas, né, está crescendo radicalmente, e era chamado de progressistas, né? Elas são chamadas de progressistas. Elas têm uma agenda, elas têm estratégias, elas se infiltram nessas comunidades e desenvolvem todo um trabalho muito sorrateiro para distorcer as escrituras. Agora, o artigo 5º da Constituição Federal permite toda a expressão de culto, independente se você é hétero ou não. Se você é um religioso e quer criar uma denominação, uma religião, se quiser adorar o demônio, você pode adorar o demônio. E ninguém no Estado pode impedir isso. Entendeu? O problema é que eles estão indo de contra as escrituras. Aí pesa muito. Então, esse é o movimento progressista que está nascendo muito nas igrejas evangélicas. Existe, claro, no mundo invertido, né? No mundo real, obviamente, não existe. Uhum. Certo. Ainda dentro da questão não, do feminismo com o evangelho, com a igreja, em detrimento disso tudo, a gente sabe que existem pastoras, né, feministas. Então. O movimento feminista quer o quê? Como eu disse no começo, quer que a mulher seja igual ao homem. E é tanto que a mulher, em alguns aspectos, ela muda de sexo, ela começa a ter gêneros, que na verdade existem 100 tipos de gêneros. Até então. Até hoje. Que amanhã pode existir mais 101. Aí depende da cabeça de cada um. Mas existe cerca de 100 tipos de gênero, segundo a ideologia de gênero. Que o feminismo acolhe em seu seio e propaganda isso ao redor. E o que acontece? A pastora,
que está a serviço de uma religião qualquer, né? Uma bispa. Cíntia tá dizendo que tá sem áudio. Tá sem áudio? Eu tô te ouvindo. Aqui eu tô te ouvindo. Cíntia, Tô te ouvindo bem. Firmino do Vale. Ela disse que tá sem áudio, Cíntia. É, eu tô vendo aqui, mas eu tô te ouvindo Tá normal. conseguindo ouvir? Deve Eu ser, tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. é. Vamos continuar, vamos continuar. Que deve ser a internet também dos públicos, né? Pode estar interferindo. Pronto, então. Isso. É, Sim, continue na só. verdade, pronto, na verdade, a função de pastora não existe no Novo Testamento. Porque a função de pastor é, dado ao homem, né? Porque dentro dos papéis que Deus constituiu originalmente, os papéis, né, que está sendo distorcido após a queda e após muita ideologia, né? Um dos papéis de liderança é dado ao homem. Mas se o homem ele é frouxo, ele não tem atitude, não tem comprometimento, não tem responsabilidade, não tem caráter, muitas vezes Deus usa uma mulher para corrigir essa falta de caráter, de comprometimento, de atitude, né, dessa série de coisas que deve ser um homem, o líder, né, o dirigente, por exemplo, da igreja. Né? Então, no caso, o ministério pastorado ele é bíblico para os homens. Todavia, o movimento feminista também apoia que a mulher consiga galgar esse espaço que na visão, tá? Lembrando, na visão feminista, isso é o machismo. Então, tudo para elas gira em torno dessas palavras. Machismo, não é? Capitalismo, entendeu? Elas não conseguem perceber a realidade. Então, elas criam mecanismo de defesa para construir, um outro termo, né? Construir essa igualdade para as mulheres se tornarem pastoras, bispas, apóstolas e assim por diante. Então, muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, elas aceitam naturalmente o pastorado feminino. Só que não tem base bíblica, tá? Se você for realmente ver, usar uma boa exegese, uma boa hermenêutica, não é porque eu estou dizendo isso, é porque as escrituras dizem. Entendeu? Então, o movimento feminista é o responsável por existir o pastorado feminino. Então, irmã, se você tiver alguma pergunta, não precisa ser uma por uma. Se você tiver uma pergunta mais assim, que você quer dizer agora ou depois, fica à vontade, não importa a ordem. Entendeu? Fica à vontade Certo, sem aí. problema. Sem Entendeu? problema. Agora, a questão da mulher ser submissa na Bíblia. Queria que você me explicasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que as feministas ela têm um certo ranço em questão à escritura, também justamente por causa das questões que Paulo falou, em questão da mulher ficar calada, em questão da mulher não poder ensinar, da mulher não poder falar em público não poder liderar um homem. Enfim, essas questões aí. O que você me disse sobre a submissão da mulher? Então, veja bem. é, a submissão, na visão feminista, obviamente a gente tem que pensar como a feminista imagina as coisas, né? Na fantasia. Ela entende que a questão submissa é um termo negativo, tá? Ela tem uma etimologia negativa. Mas o termo que a Bíblia usa para a mulher é o seguinte: auxiliadora. A mulher é auxiliadora do homem. É uma coisa interessante que até o próprio Deus é o nosso auxiliador. Veja a coisa interessante. A mulher é auxiliadora e Deus também é o auxiliador. E mesmo a mulher sendo auxiliadora, a mulher não é inferior ao homem. No conjunto de criação, tá? No conjunto da essência, no qual a feminista nega, porque você nem sequer pode dizer que existe mulher, porque elas negam essa natureza. Então fica até difícil você manter um discurso saudável
com realmente a raiz, né, da questão. Então, a questão de submissão que algumas traduções trazem, tá? Ela não tem a carga machista que é visto hoje em alguns ambientes. Obviamente, existem muitos ambientes no mundo em que a mulher é tratada abaixo da escravidão. Mas se você pegar o cristianismo, não existe nenhum padrão, nenhum no mundo que mais dê dignidade à mulher, tá? Do que o cristianismo. Se você pegar o islamismo, se você pegar muitas outras religiões, você vai ver que a mulher era inferior no sentido realmente frio, no sentido de ser objeto sexual. É tanto que o movimento feminista, complementando esse raciocínio, lá em 1915, na Revolução Russa, você vê que tá aqui, deixa eu pegar um livro aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. O livro negro da Nova Esquerda. Ele diz aqui em uma das páginas, tá, que a mulher, quando houve o comunismo, a revolução, o feminismo foi implantado. Mas o feminismo, ele foi tão real que a ideia de amor de um homem com a mulher perdeu sentido. E passou a ser... A mulher foi vista por meio e por causa do movimento feminista como objeto sexual. É tanto que havia na Rússia antiga, que se tornou comunista e feminista, a mulher ela se tornou prostituta. A grande maioria, os homens foram levados para ambientes de trabalho duro e morriam. E há inúmeros relatos, né, de como a mulher foi rebaixada dentro desse movimento feminista, do comunismo. Tá? Lembrando que origina-se de Marx, do marxismo e tudo mais. Tem um relato interessante, que é ruim até para mim quando eu pesquisei esse assunto, que havia um soldado da União Soviética, né, que hoje é a Rússia, e a mulher estava se prostituindo em troca de pão. Obviamente esse relato passa dentro de uma comunidade comunista e, consequentemente, feminista. E não é capitalista. Porque no comunismo e no feminismo, a prostituição não é pecado, não é errado, não é algo feio. É só no capitalismo que é pecado, que é ruim, que é depravante a mulher se prostituir. Quando isso acontece, a mulher encontra esse soldado e, para comer ou ter algo trocado, para sobreviver, ela tem relações com o cachorro do soldado. E quando acontece o ato, o soldado não dá o pão e nem dinheiro, simplesmente joga a mulher. Então essa é a sociedade comunista e essa é realmente a sociedade feminista, que as mulheres, né, a rigor, você vai ver, é tratada de uma forma, um nível mais baixo. Estou pegando a comunidade cristã, islâmica, o comunismo como existiu, né? E você vai ver que no cristianismo é que a mulher realmente ganha o seu verdadeiro aspecto. Por exemplo, com Cristo. Cristo vai tratar a mulher de uma forma muito alta. E é tanto que a Constituição, né, americana, a Constituição brasileira, né, vai pegar alguns elementos do cristianismo e dizer que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, Agora, no sim, cristianismo que professor, revela isso. como o senhor acabou de falar que a Constituição brasileira fala sobre a questão do homem e a mulher ser igual, por que isso não se aplica dentro da igreja? Na questão que o senhor falou, se biblicamente a mulher não pode ser pastora, mas queria saber quais, assim, por exemplo, bases, versículos ou textos diz realmente que a mulher não pode ser pastora, ou que só o homem pode exercer essa função. Então, tanto no Desculpe casamento... interromper novamente. Desculpa. Também na questão da Bíblia ainda. Quando a gente vê que Paulo fala, a mulher não pode falar, a mulher que tem cabelos longos, sei lá, outras coisas que ele fala, que agora eu não me lembro bem, a mulher não pode se apresentar em público. A mulher não pode perguntar ao marido que pergunta em casa. A mulher não exerce autoridade sobre o homem. Essas questões, a gente pode considerar
A gente não pode pegar ele e considerar como uma questão cultural, ao invés de trazer para o viés espiritual, porque a gente sabe que a Bíblia ela é espiritual, sim, mas ela foi escrita para povos diferentes. Quando a gente fala do Novo Testamento, foi para povos diferentes, certo? Paulo pregou para os gentios. Então, como ele falou, me faço de louco para ganhar os loucos, me faço de sábio para ganhar os sábios. Então, vamos pegar assim, vamos dizer, a gente pode considerar que Paulo pegou algumas ideias já dos gregos, algumas ideias de onde ele ia, e aplicou a questão bíblica. A gente não pode considerar que ele estava dentro da cultura vigente na época. Então, são várias questões, né? E várias passagens, o que ia demandar até um outro momento de explicação, né? Mas, assim, de uma forma resumida, todos esses textos, né, são textos que levam a ver as escrituras como machista, né? E os textos que dignificam a mulher, até um pouco mais do que o homem, é esquecido. Por exemplo, Paulo, ele diz o seguinte, que o homem deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Mas não diz ao contrário, que a mulher tem que amar o homem, assim como Cristo amou a igreja. Não diz isso, não. Diz que o homem tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja até a morte. Veja, a mulher não vai amar o homem até a morte, mas o homem foi obrigado a amar até a morte. E outros textos que Paulo vai dizer, que é um pouco esquecido ou ignorado, que mostram a mulher na posição correta e o homem na posição correta, Que um outro texto posição que correta seria essa? Então, é isso que eu estou citando para você agora. Nessa posição correta, você vai ver que um homem tem que amar a mulher e defender a mulher até a morte. Um outro exemplo, Adão, quando pecou, o primeiro a ser chamado a atenção não foi a mulher, foi o homem. Quando Adão pecou, a mulher não foi culpada automaticamente, se Adão. Então, o cristianismo, ele vê a mulher de uma forma real, né, na essência, o qual o feminismo tira essa essência e coloca aquilo que ela pode ser, né? Esses textos que você citou, eu citei textos que mostram a mulher no aspecto organizado, né? Dentro da criação, dentro da família, dentro da igreja, e no aspecto em que você observa um certo tipo de machismo, é uma leitura dentro de uma mentalidade pós-moderna, que é uma mentalidade pós-moderna, é uma mentalidade pós-cristã. Isso significa o quê? Que tudo que remete à modernidade, ao pensamento correto, à forma de conhecimento, é um pouco filosófico, eu sei, mas essa mentalidade que está hoje nas escolas, ela perturba e acompanha a nossa mente até a nossa último dia de vida na Terra. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esses textos que aparentemente, obviamente precisaria de um tempo mais para ver ponto por ponto, mostrar os aspectos culturais, históricos, né, inseridos, né, o motivo pelo qual foi feito isso, né, versículo por versículo e tudo mais, esses aspectos aí que você destacou, eles não são machistas, mas quando a mulher, por exemplo, quando a mulher ela não dita como a mulher não pode ensinar na igreja, né? Você até citou essa parte aí. Por quê? Porque ela não pode ter autoridade de homem. A liderança não foi dela, não é para ela, nesse sentido. Só que a feminista vai ver isso como algo ruim. É como a palavra, Mas, em vez de assim, ser... desculpa te interromper. Desculpa te interromper, assim, porque vai surgindo algumas dúvidas na minha cabeça. Certo. Então, no caso, se um exemplo, eu vou ensinar na igreja, eu estou exercendo uma autoridade que não é minha, porque Paulo Então, disse que a mulher veja só, é justamente não aí pode que... ter autoridade sobre o homem. Por exemplo, a mulher não pode ter autoridade sobre o homem, não pode ensinar o homem, se É ela justa, até mesmo tem alguma dúvida que pergunta ao esposo em casa, entre outras coisas. A gente pode pegar isso ao pé da letra e aplicar, ou a gente pode considerar isso no contexto cultural da época. É isso que eu estou tentando, assim, entender ainda.
Se você consegue compreender a minha Sim, eu pergunta tô assim, entendendo. nesse Mas aspecto. a ideia é que Paulo está dizendo o seguinte, é que a mulher não é pastora, a mulher não é o cargo oficial de uma liderança, entendeu? Mas, em muitas passagens, as mulheres ensinavam a outras mulheres. E quando Paulo diz isso, a mulher não pode ensinar ou não deve ensinar na igreja para não substituir a autoridade do homem, é para que ela não fosse introduzida como pastora. É tanto quando você pega o Apocalipse, você vai ver que o Cristo, a autoridade máxima, diz Tá assim, tenho cortando por... o áudio. Tá cortando, né? Deixa eu ver aqui. Então, quando Paulo, Sim, quando você vai para Apocalipse, você vai ver que o Cristo diz assim, tenho porém contra ti que aceita Jezabel, uma mulher que se diz profetiza. Então, o próprio Jesus deixou o modelo, não é? A instrução. É assim, vamos dizer o seguinte, cortou. você Desculpa, cortou, tá não viu? cortando ainda. Vou repetir. O Apocalipse mostra a Jezabel, uma mulher profetiza. E isso era ruim, porque ela estava Sim. assumindo o papel do homem. E não pode existir isso. A mulher está Então a em mulher sub... também não pode ser. Não estou ouvindo você. Não pode ser profetiza. Foi isso? Então, travou. É, eu acho que você disse, então a mulher não pode ser profetizar. Sim. Porque assim, quando você pega o Novo Testamento, né, quando é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é a entrada. Não, não. Tá me ouvindo? Tá Tá me ouvindo? congelando. Congelando. É a internet. É a minha. É a minha, é a minha. Peraí. Bom, é porque assim, tá aparecendo. Tá travando agora. Pronto, é como tem uns comentários aí que entenderam bem, né? As mulheres só podem ensinar outras mulheres. Esse é o sentido, né? Eita. Deixa eu ver se ela retorna aqui para a gente tentar concluir. Então, é porque assim, a gente precisa ter uma organização sistemática de toda a evolução, né, que tem aí no episcopado, né, no pastorado. E o pastorado sempre foi masculino. Só que o feminismo está dando uma outra visão. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui novamente. Tá certo, Cíntia. Obrigado, viu, pela atenção. Oi. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui. Oi. Olá. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ficou bom agora. Ficou tudo preto aqui. Voltou Foi. agora. Vamos ser mais objetivos para não ficar caindo muito internet, nem aí nem aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Porque veja só, quando a gente estuda a ideia de pastorado feminino, já existe algo estabelecido, não por nós, por Luciano, mas pelo próprio Cristo, entendeu? Aí tem as passagens que aparentemente são vistas
na concepção feminina como machistas, né? Porque ela não pode, ela não fez, ela não está, né? Isso é como se fosse uma síndrome, né? De onipresença da mulher. E ao assumir essa funcionalidade, ela perde o seu papel. Então ela vai cair no que Simone de Beauvoir diz. Ela torna-se mulher, ela deixa de ser mulher para ser uma outra coisa na qual ela não foi criada para isso. Então a base já foi estabelecida não por nenhuma instituição. Agora, obviamente, tem instituições que realmente oprimem, degrinem. Inclusive, até a palavra denegrir está sendo hoje cunhada e não pode ser mais dita em canto nenhum, por conta dessa ideologia. Porque ao ver que o verbo denegrir é ruim, veja que o nível que nós estamos chegando nesse ponto. Então, existem os pontos que são esquecidos, que mostram a mulher pregando, ensinando a outras mulheres. Ela não pode assumir o papel do homem, se tornar homem, entendeu? Nesse conjunto. Até porque... Aí, então, no caso, ela não pode se tornar homem, claro, isso é óbvio, a gente sabe, mas se, um exemplo, eu sou pastora ou eu sou diaconisa, aí eu vou pregar para homens e mulheres, seria errado? Essa é a minha dúvida. Pronto, quando você toma esse pastor, quando assim, eu sou pastora, eu sou bispa, eu sou apóstola, isso é uma criação sua, que não tem respaldo. Não tem... Agora sim, como a sua diz que não tem respaldo. Quando a gente pega, então, a ideia de que a mulher não pode ser, qual o respaldo que a gente tem que diga especificamente, mulher não pode ser isso, isso ou isso? Desconsiderando, desconstruindo a questão cultural. Quero que seja algo da Bíblia que a gente possa definir como algo espiritual vindo de Deus, assim. Algo que possa ser, por exemplo, e o Senhor disse, ou algo do tipo. Porque a gente sabe que quando Paulo fala, ele está dentro do contexto cultural dele, onde a mulher não podia nada. A mulher veio estudar agora há pouco, a mulher nem na escola podia entrar, isso a gente sabe. Então, a gente não pode pegar isso que ele disse, que a mulher não pode falar, não pode exercer autoridade, baseado na questão cultural. Esse conjunto de argumentos é uma falácia. Por exemplo, a questão do voto. A questão do voto, na verdade, a grande maioria das mulheres não queriam voto. Porque, na época, para se ter o voto, teria que ter obrigatoriedade de ir para a guerra. E a mulher não poderia ir para a guerra. Teria que pagar uma quantia, entendeu? Então, quando o homem, nessa época, ele ia para a guerra, tomava um país, construía prédios, casas, construções e tudo mais, quando estava tudo bem, a mulher via e fazia seu papel. Agora, as próprias mulheres não queriam assumir essa função, entendeu? De ir para a guerra, de votar. Isso é depois que eles conseguem minimizar a situação e permitem o bem-estar da mulher, não morrendo na guerra, e elas conseguem hoje, por exemplo, votar sem ter, por exemplo, de que ir para a guerra morrer, pelas lutas, por exemplo, a Revolução Americana e tudo mais. Então, a questão da cultura é muito significativo, mas a cultura não interpreta as escrituras. As escrituras, elas interpretam a cultura. Então, muitas culturas não estão de acordo com as escrituras. As escrituras, elas corrigem esse papel. É tanto que o Paulo vai corrigir uma coisa interessante, que havia na igreja de Corinto mulheres que usavam véus. Elas usavam véus para representar, não é? Que elas eram mulheres diferentes e que não eram prostitutas. Então, Paulo tem um cuidado como é que se diz? De guardar e proteger, né, visivelmente a mulher de alguma ofensa, né? Porque muitas mulheres vinham de cultos, de rituais de prostituição, que era muito comum as sacerdotisas e pitonisas, né? Do oráculo de Delfos, do deus Apolo, né? Então, para elas não serem iguais àquelas mulheres, e não confundir, na igreja de Corinto tem as mesmas pitonisas que fazia cultos sexuais, tá lá. Então, use véu para isso. Então, tem essa funcionalidade. Então, tem os aspectos que mostram a mulher no seu devido papel, porque, dando um exemplo melhor, vamos supor que você compre um ventilador. Aí você tem o quê? Um manual. No manual tem a peça A, peça B, peça C, e assim por diante. Então, cada peça funciona
de acordo com o projetista. Se você trocar as peças, se você modificar a estrutura do aparelho, ele não vai funcionar bem. Então a mulher tem a sua funcionalidade, a sua igualdade nesse aspecto, porque ela também manifesta, né, os poderes de Cristo e tudo mais, e o homem também. E os dois juntos, né, casados, separados, noivos, enfim, os dois juntos são o modelo ideal para a igreja. Mas, obviamente, você observa que na doutrina, realmente, o próprio Cristo não escolheu nenhuma mulher. Seria Cristo marxista? Cristo não chamou nem sua própria mãe para ser apóstola ou bispa. Não, porque isso era o dever. Isso era do homem. Entendeu? Isso é o projeto. Uhum. Agora, a questão, como eu tinha perguntado antes, da mulher exercer autoridade. Nessa questão da mulher exercer autoridade sobre o homem. Isso se aplica também à questão política, por exemplo, uma mulher ser presidente, ou a questão, até na educação, a mulher ser professora. Então, tudo isso que a mulher faz, porque a gente sabe que um professor, uma professora dá aula para homem, para mulher. Então, seria isso errado à luz da Não, Bíblia? não. Só dentro da igreja. No caso, a mulher não pode exercer autoridade dentro da igreja. Sendo pastora, bispa, tendo cargos oficiais. Entendeu? A partir do momento que ela quer ter um cargo oficial, né, de bispa, de pastora, será diaconisa, essa não é o projeto. Agora, O senhor fora... lembra da parte, o senhor lembra da parte quando Jesus era bebê? Eu não sei se foi Jesus ou João Batista. Eu creio que foi Jesus. E ele foi ser apresentado no templo, tinha uma mulher profetisa, que começou a profetizar sobre ele. Seria ela um erro ali? Não, porque ali não é o cargo oficial. Porque se você perceber a ideia de dons espirituais, a manifestação do Espírito é para todo mundo. Você vê Atos capítulo 2. Todos profetizavam, né? E no aspecto de ofício, não. Então, quer dizer, eu tenho o dom da profecia, mas eu não tanto que os posso ser sacerdotes... profeta. É isso? No caso, eu tenho o dom da profecia, mas eu não posso ser chamada profeta. É porque você está tipo confundindo. Você está confundindo a ideia de ofício com o dom. Essa diferença que eu quero ter agora, que eu quero conseguir Entendeu? distinguir. Então, por exemplo, eu tenho a capacitação do Espírito Santo, tenho o dom da profecia, mas eu não posso ser chamado de profetisa, é isso? Não Não. posso ter o título. Eu tenho o dom, mas não posso ter o título. O dom, todo mundo recebeu. Dom de profetizar, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, né, os dons espirituais. Aí cada um busca o dom específico e tudo mais, conforme lá capítulo 11, 12, 13 de Coríntios. Mas... Isso inclui também a mulher ser professora na igreja? Mas o episcopado, que é o cargo oficial, é os homens. Porque isso é um cargo de liderança. A mulher não foi criada para liderar. Mas se ela tem a capacidade, por que ela não pode? A Bíblia Não, especifica assim um texto que você possa especificar ao certo de que a mulher porque, realmente assim, não pode. Eu quero assim que você me dê um texto na Bíblia que possa mostrar especificamente assim, ou que você me dê alguns exemplos bíblicos. Eu sei que Jesus só chamou homens, mas ele também tinha mulheres seguindo ele. Ele contou 12, beleza, mas a gente sabe que mulheres também seguiam ele, né? Sim, A gente sabe que a questão do Velho Testamento, só os homens tinham as tribos. A Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é predominantemente masculina. Paulo disse que a mulher não exerce a liderança sobre o homem, beleza? Porque ela pecou primeiro. Tudo isso, ok. Mas quanto a hoje, os dias atuais, a gente sabe que a Bíblia é espiritual. Ela não foi primeiro, né? Mas Ela foi hoje, nos dias atuais, a gente vê que muitas mulheres elas exercem os mesmos papéis que os homens e a excelência continua sendo a mesma. Então, como eu posso considerar isso algo errado à luz da Bíblia, tendo alguns exemplos que possam realmente respaldar? Eu gostaria que você me mostrasse ao menos assim, uma passagem ou algo que possa especificar realmente isso. Então, vê só. Isso é questão de hermenêutica, né? Aí você precisa estudar um pouco de hermenêutica. A primeira regra de hermenêutica é que a Bíblia interpreta a si mesma. A outra regra é que a cultura não interpreta as escrituras. É o que você está basicamente fazendo, né? Tomando como exemplo um método indutivo, que as escrituras não trabalham com método indutivo, ela trabalha com método dedutivo. Então você vai ver exemplos literais, visíveis, de um modelo
estabelecido e pré-determinado. Então, nesse modelo, alguns raciocínios pós-modernos, dentro da mentalidade pós-cristã, que essa mentalidade rejeita, consciente ou inconscientemente, os padrões de compreensão dos textos bíblicos, é tanto que estamos nessa discussão. Então, eles não conseguem ver a si mesmas na função dentro desse próprio padrão. Elas querem realmente, no caso, a ideologia, né, dentro do nosso tema, a ideologia quer levar a todo custo a uma nova narrativa, a uma desconstrução, né, dos textos para introduzir ou induzir elementos do feminismo, né, no qual o próprio feminismo nega a própria mulher. Fica contraditório, uma vez que, se o feminismo quer tanto que a mulher seja pastora, e ao mesmo tempo diz que não existe a essência da mulher, e depois que o próprio feminismo nasce de uma cadeia de elementos materialistas e ateias, né, que negam, por exemplo, a existência de um Deus X, e daí querem levar esse discurso ao palco de uma revolução progressista. Então, dentro dessa leitura histórica, dessa leitura, é visto em algumas palavras que, na visão do feminismo, leva a mulher a perceber que ela não está cumprindo seu papel. Então, o feminismo dá à mulher, nem sequer existe mulher, mas dá a não sei o quê, esse desejo de assumir a liderança e de se tornar como homem nessa situação. Só que o padrão não tem. Bom, existem algumas perguntas que não quer calar, aqui de Mili Moura. Bom, ela fala aqui, vou ler a última que ela colocou. A Bíblia também fala para homens não tirarem a barba. O homem que retira está pecando? Outra pergunta que ela fez aqui mais atrás, eu vou ler novamente aqui. Pronto. Ela fala, então, uma mulher não pode evangelizar para o homem, não pode trazer conhecimento da parte de Cristo apenas porque o homem é homem, um ser superior no qual não deve ser subestimado. A questão aí é sempre colocar o homem é visto pelo movimento feminista como superior. E no modelo de Cristo nunca foi isso, né? Porque você observa que na criação todos são iguais. Isso é inegável. Agora, na função, por exemplo, no ministério, os papéis são diferentes, né? Dando a ideia da distinção sexual, do sexo e tudo mais. No caso aí da barba, é uma questão muito mais cultural, ligada ao Mas o senhor falou que a cultura não pode interpretar a Bíblia. Então, como a gente pode dizer que é uma questão cultural? É uma questão cultural porque você observa que faz parte da tradição judaica. E também fazia parte da tradição que a mulher não se apresentasse em público? Então, não fazia parte da tradição também? Porque o judaísmo ele está inserido em um tempo e o cristianismo inserido em outro tempo. O judaísmo lá do tempo de Moisés, né, não está no período romano. Então são épocas diferentes, momentos diferentes. Roma tinha alguma influência da Grécia? Sim. E a gente sabe que, até assim, mesmo quando a gente fala na questão dos filósofos, Sócrates, Platão, não sei quem, a gente até agora não ouvi o nome de uma filósofa. Né? A gente já entende por aí também. Tem São Paulo filósofa, tem filósofa. Tem uma filósofa. Mas se tem, nem se compara, se tem realmente, não se compara ao mesmo número de homens que existiram, né? Isso quanto à questão que a Jamile se refere, Elaine não dá para assistir. Eu acho que tá ruim para ela a internet. Só um momento. Tá travando para você, estudinho? Se tiver, fala aqui, por favor. Porque a gente tá falando aqui, mas é algum estãozinho que tá travando. Tá travando, gente? Desculpa, mas não dá para assistir. Deixa eu só saber se tá travando aqui, tá, Luciano? Porque não adianta a gente ficar falando e ele não tá entendendo nada. Olha, um disse que não. Acho que é a tua internet, Elaine. Pode ser isso também. É a internet dela, né? Porque... Cadê? Porque, veja bem,
Sim. O nosso tema é o seguinte: a Bíblia é contra o feminismo. O movimento, se você pensar como uma feminista, obviamente, como sou você, eu acredito que a Terra é uma pizza. Eu vou achar que a Terra é uma pizza. Se eu pensar que a Terra é plana, eu vou achar na Bíblia que a Terra é plana. Se eu achar que existe OVNIs, eu vou achar na Bíblia OVNIs. Entendeu? Então, o tema é esse. Então, no caso, o que eu acredito, vou encontrar na Bíblia. Se eu creio que existe OVNI, eu vou achar na Bíblia. Por isso, Então, se você crê que. Então, se você, Luciano Firmino, crê que existe pizza, você vai encontrar na Bíblia, certo? Então, isso cabe a mim e a você, correto? Então, você vai pegar algo que tem na Bíblia que você acredita e você vai adaptar. É basicamente isso. E o que eu creio, eu vou adaptar a mim. Então, como saber qual o certo se a visão é essa? Que eu acho que eu creio e você acha que você crê na Bíblia. é porque aquele negócio, né? Por exemplo, eu não sei nada de carro. Eu chegar para falar sobre carro para vocês, estou sendo ignorante. Então, muitas das perguntas, elas desconhecem a ideia da hermenêutica. Porque existe a exegese, eu levar ao texto a minha concepção, e é isso que está levando, pelo que eu estou observando, a ver o homem como superior, porque não tem mulher. Então, você está levando ao texto, né, essa concepção. E existe a exegese, você extrair do texto a concepção do autor. E a concepção do autor é que a mulher não é pastora. Simples dessa forma. Você não tem como ver uma pastora. Né? Débora foi uma pastora, mas pastora de ovelhas, né? Não Davi é também foi pastor, mas foi pastor de ovelha. Cargo oficial. Veja. Mas veja, Débora está num contexto X. E foi Débora. E Davi em outro contexto. Entendeu? Porque tem em outro contexto. Veja, Davi foi pastor de ovelha. Débora foi pastora de ovelha. Ok? Depois Davi virou rei. Esté virou rainha. Como assim? A gente sabe que também existe juíza. É porque a rainha não é um cargo ministerial, é um cargo mais de um povo, de uma nação estrangeira para salvar o povo judeu. Então, ela está fora desse aspecto judaico, né? Não é rainha. Havia rainhas dentro do aspecto judaico, mas não no sentido que está sendo dito, né? Porque é a exegese. E eu estou dando exemplo porque pessoas pegam o texto de Débora, imaginam que aquele texto é um texto de cargo oficial, de ministro, né? Desse tipo. E não é. Então, você está dando ao texto o sentido que você quer dar ao texto. Entende? Então, o texto em si é muito natural, é muito simples de você ver. Jesus não chamou, ponto final. É uma outra regra de hermenêutica, é um outro princípio, na verdade, que é, se a Bíblia diz uma coisa, ponto e acabou. Não tem o que redescobrir. Mas a mentalidade feminina, dentro do tema, é ver a desconstrução do texto. Então, vamos pegar um texto, pastor, bispo, vai pegar e vai dizer, não, ali tinha, ali não tem. Se não tem, é inferior. Se tem, é distorcido. Se tem, homem é superior. Entendeu? Então, vamos desconstruir o texto. E o aspecto cultural, ele não é negado dentro do aspecto da exegese. Entendeu? Uhum. Agora, nessa questão de líder, vamos pegar um exemplo aqui de um líder e uma equipe. Tem um líder e tem a equipe. Quem é superior, o líder ou a equipe? Dentro da concepção, é porque existe, na verdade, existe o líder e o chefe, né? O monge executivo trabalha muito isso. Digo assim, o líder no sentido mais, digamos que, denotativo da palavra. Sendo chefe, ele não deixa de ser líder. Vamos supor que ele é um líder e tem equipe. Qual dos dois é superior? De uma forma denotativa, ao pé da letra. O líder, independente seja chefe, se não seja. Sendo o líder, o cabeça. E a equipe. Qual dos dois é superior? Qual é o que fala e o outro obedece? Qual é o que guia? Qual é o que conduz? Veja só. O líder, ele não manda, ele conduz. É diferente. Entendeu?
E é a natureza humana do homem ter a liderança. Agora, eu até disse no começo, quando o homem ele não tem essa atitude, não tem essa responsabilidade, não tem esse caráter, não tem essa essência, muitas vezes mulheres no passado foram erguidas para corrigir essa necessidade. Quero saber se o líder ou a equipe, qual dos dois é superior? Existe ali uma hierarquia. Em tudo existe hierarquia. O professor em uma classe, o professor é o cabeça. Então sempre tem ali aquela questão da hierarquia. Mas é um problema. Quando você pega o professor dentro da mentalidade pós-cristã e da pedagogia do oprimido, o professor já perdeu sua autoridade. A própria pedagogia do oprimido que nós estudamos. Isso eu entendo. Paulo Freire, isso eu entendo. Eu entendo isso aí. Mas eu quero saber o professor não é líder. O professor não é líder. Então, porque a gente precisa estar dentro do pensamento feminista, né? Conectado. Certo. Porque não existe líder. A própria família, o pai e a mãe não é líder da criança. Não é. É a criança, que vai guiar em busca dos seus desejos aquilo que quer. Certo, a gente está tentando encaixar aí a questão da ideologia do feminismo com a Bíblia, certo? Agora, no aspecto bíblico, na questão da hierarquia, quem é o maior? A equipe ou o líder? Biblicamente. É porque você quer trabalhar a ideia de hierarquia bíblica, porque assim, existe o ministério... Assim, você me diga. Não sei, é tão simples de responder. A gente sabe que o líder que está conduzindo ali, ele é quem vai conduzir o povo. Então, ele é o principal ali que vai estar conduzindo, vai estar ligado. É porque a palavra, quando é líder, não é? Geralmente é utilizada como escravo, né? Como servo. Mas não precisa deixar complexa a resposta. É só dizer a mim, existe uma superioridade entre um líder e uma equipe. Todos vão ouvir o líder, todos vão seguir o líder. Ele vai conduzir. Vamos pensar biblicamente, né? Porque isso é uma coisa fora das escrituras, assim, aparentemente. Por exemplo, Jesus é o líder e os seus apóstolos são as equipes. Obviamente, Jesus é o líder. É a hierarquia superior. Se eu pudesse fazer essa transposição, não fazer o inverso. Porque no inverso não vai caber. No caso, desculpa, eu estava lendo um comentário aqui. O senhor disse que... Pode repetir só um pedacinho, por favor? Por exemplo, fazendo essa transposição, botando figuras. Jesus é o líder, e obviamente a hierarquia é superior, e os apóstolos são os seus seguidores. Somente isso. Certo. Então, no caso, Jesus é superior. Certo? Sim. Biblicamente falando também. Biblicamente, os pais são superiores aos filhos, biblicamente. Os pais são superiores aos filhos. A mulher, o homem é superior à sua esposa. Correto? Não é isso? A filosofia mas tem uma cuidado com a palavra superior. Porque a carga semântica... Da hierarquia. Não, calma. A carga, quando você... uma palavra, né, ela assume diferentes modos de acordo com a sua intenção. Entendeu? Sim, porque eu só tenho uma dúvida aqui, que eu não sei nem se eu lembro mais da dúvida aqui, que eu acabei, acho que, esquecendo. Essa dúvida que eu estou perguntando para você, numa questão geral ampla, numa questão simplificada, numa questão que até uma criança vai saber responder agora. Se eu chegar aqui e disser para uma criança, pega um aluno meu de 10 anos, quem é maior aqui? O líder ou a equipe? Eles vão, o líder. Todo mundo vai dizer, todo mundo sabe. Não adianta dizer, não, sim, mas ele perdeu a autoridade. Na ideologia, na questão esquerdista, sim, perdeu, claro. Como você falou aí, o professor ele não pode mais impor coisas aos alunos. O professor tem que se adaptar ao aluno. Como você mesmo citou aí, a questão de Paulo Freire, a questão da educação popular e tudo mais. A gente sabe, mas não é nesse aspecto específico que eu estou falando. Falando na questão lógica. Quem é superior? A questão de superioridade é a questão de autoridade. Se eu sou uma líder, eu sou uma autoridade, logo minha equipe é submissa a mim, correto? Ou não? Correto. É isso que eu quero perguntar. Não é correto? Então, o líder
Em determinado aspecto, ele é superior. Apesar de você dizer que o líder ele não é superior, ele é condutor, sim. Mas ele é o superior dali. Se você vai numa empresa, tem algum problema, você chega numa lanchonete, uma coisa assim, cadê o gerente daqui? Ah, chama o superior. Vem o superior, ele vai resolver, porque ele é o responsável, ele é o que está acima. Deu para entender como é? Então, existe Exato. essa distinção. Existe a distinção. O líder é superior à equipe. Trazendo agora para a questão dentro da igreja. Esse é o A problema. mulher não pode, a mulher não Isso tá pode liderar. Já foi um claro exemplo que a mulher não externo. pode liderar. É um exemplo externo. Tudo que você construiu é um exemplo externo. Entendeu? E jogar agora para a igreja fica dificultoso. Porque você está fazendo a exegese. Está pegando um exemplo externo, jogando para o texto que você quer escolher e assim criar a argumentação, enfim, entendeu? Esse é o problema. Por isso que eu fiz essa transposição. Né? Se fosse figura X, seria isso. Você não começou dessa forma, você começou o inverso, né? Pegou o modelo hierárquico de uma organização do exército, de professores, né, e tudo mais, e criou esse conceito, esse vocabulário, né, essa carga semântica, entendeu? Você tem que ter muito cuidado com isso, jogar sobre essa atmosfera. Mas quando a Bíblia fala da liderança, ele não especifica que é dentro da igreja, ele especifica. Não entendi. Quando ele fala sobre o homem liderar e a mulher não poder liderar, não poder falar em público, não poder ensinar, ele está falando da igreja, ele especificou e disse que era dentro da igreja? É porque a palavra específica é pastorado. Entendeu? Mesmo quando ele fala a questão de falar em público, ensinar, tudo A isso tem a ver mulher, com pastoral. a mulher, em momento nenhum, ela pode ser pastora. Se fosse, Eu teria. quero saber. Teria. Se fosse, teria. Mas não tem. Portanto, não pode ter automaticamente. Também não tem algum homem pastor, Como oficial. Como oficial. mas tem algum Como, homem como, pastor que a Bíblia diga assim, pastor da igreja? pronto, aí já é uma questão externa. Ah, não, é a mesma questão. Por quê? Porque Se a mulher não pode ser pastora, logo o homem pode. Se o homem pode, logo eu quero encontrar esse homem na Bíblia. Não é assim isso? teremos que ter um cano aberto, né? O cano foi fechado. Então, não existe mais a fabricação de inspirações de textos bíblicos, entendeu? Para ter, por exemplo, João do século tal, entendeu? Aí o cano tem que estar aberto para ter o nome, como você quer ter assim, né? O nome O X. nome Não tem. pastor. Então, se não É. tem dizendo que tem homem pastor, também não encontrei dizendo que mulher não pode ser pastora. Onde está? Mulher não seja pastora. Onde está? Porque se Não, tivesse então, mulher não pode, teria homem pode ser pastor. Então, se ele faz esse contraste entre mulher não pode ser pastora, logo eu entendo que homem pode. Então, se homem pode, ele tem que estar descrito, ou não. Ou simplesmente é não porque existiu pastor, ou é o título, esse termo aí que, na verdade, ele não era utilizado ou não era conhecido na época, ou ele foi criado recentemente ou algo assim. Porque se a gente for ver a Bíblia bem, a gente vê mulheres em liderança. Por exemplo, tem a rainha Esté, tem. A gente sabe que tem um rei que é superior à rainha. Mas, de qualquer modo, a rainha dava uma ordem, os homens seguiam a ordem que ela dava. Até o próprio rei seguiu o que ela falou. Ela faz um pedido, o rei atende. A gente pega também, não me lembro bem se foi Débora que foi juíza, não me lembro bem. A gente tem ali a juíza, a gente tem ali o casal de Priscila e Áquila que Paulo talvez denomine como diáconos, se eu não me engano aqui, que me fugiu a memória, que tanto ajudou ele. Então, a gente tem exemplos de liderança, a gente tem pessoas que dizem, e a mulher que era profetisa, e pá, e diz, tem, se a gente for buscar na Bíblia, a gente tem um leque imenso. mas não como oficial. Querendo... Não como Mas a gente oficial. tem um leque. Como a Não gente tem. pode determinar que não é oficial? Se nem homem é oficial, a gente encontra. Por exemplo, Isso é o que eu quero ver. o próprio fato de Cristo escolher 12 apóstolos, 12 homens. Não escolheu Mas uma aí ele única mulher. Mas ele disse, não me sigam mulher, porque a gente tem Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. Qual a consequência desse raciocínio? Se eu fosse uma feminista, se Jesus não chamou uma mulher, logo ele é marxista. Essa é a consequência. Você tem que admitir, seria basicamente admitir isso. Porque ele não chamou. Isso que está no texto. Ele chamou homem, então ele acredita que um homem é superior na ordem do feminismo.
Essa é a consequência de uma leitura feminista, que é uma interpretação... Agora, sim, quando a questão da ideologia que você está falando, quando a gente pega a ideologia feminista, a gente vê aí uma deturpação, como o senhor mesmo explicou para a gente agora. O feminismo em si, ele, na verdade, como ele é deturpado, na verdade, ele é controverso à realidade, como o senhor falou, ele não quer, na verdade, uma igualdade, ele quer uma superioridade, ou seja, é mulheres querendo passar por cima dos homens, não é isso? É o que eu vejo no feminismo hoje. O feminismo em si, ela não quer igualdade. É como uma imagem que mandaram para mim certa vez, que os homens e as mulheres não podem usar o mesmo coletivo, mas que o banheiro seja para todos, para homens e mulheres. É tipo isso. Então, é uma distorção imensa, certo? A gente sabe que o feminismo, ela quer, de alguma forma, ser superior. Tanto que tem feminista tão radical que não suporta ver um homem. É, Ah, homem não presta, assim. A gente sabe, certo? Mas aqui o que eu tô querendo dizer não é questão de mulher querer ser superior ou coisa do tipo. Certo que a gente tá numa aspecto feminista. Mas, biblicamente falando. Por quê? Porque eu afirma e afirma que não existiu pastora só de ovelhas. Aí eu pego também, não existiu pastor só de ovelhas também. Porque se a gente for pegar pastor, a gente só vai ver pastor de quê na Bíblia? Ovelha. Ovelha é o quê? Animal. A gente não tem, assim, uma base para pegar e dizer, ah, esse homem aqui foi pastor, esse homem da Bíblia foi pastor e guiou uma igreja, guiou um povo, ele era pastor. Não, a gente não tem uma base que venha dizer que o pastorado seja um cargo eclesiástico, mas um ofício, né, da agropecuária, que vai cuidar dos animais. Então, como eu posso pegar essa ideia da mulher não pode ser pastora, o homem pode? Como se a Bíblia nem está falando que tem homem pastor. é porque na Sei leitura que é a da... questão da liderança que o senhor falou, o homem pode liderar a mulher, mas eu quero essa especificidade. Uma vez que nós estamos trabalhando o feminismo, essa é a leitura da ideia da luta de classes. Essa é a leitura feminista, né? Que tenta evitar essa narrativa, porque na concepção dela tudo é uma guerra entre os sexos, entendeu? E por ser uma guerra entre os sexos, deve preexistir e predominar sempre a figura da mulher em liderança. Mas, volta a dizer e retorna a dizer, o Cristo ou o padrão, né, de um objeto X, né, já está estabelecido. Então, toda tentativa de modificar a estrutura de um texto, de uma passagem, de uma palavra, né, vai trazer, vai conduzir a essa superioridade de um e inferioridade de outro. É tanto que, quando você pega bem a ideia da criação, homem e mulher, isso é negado pelo feminismo, então a gente está dentro dessa cadeia de pensamento. Se aqui fosse estudo bíblico, aí é outra história, a gente tem que usar a hermenêutica, enfim. Mas o feminismo que nós estamos trabalhando, ele não vai admitir que foi criado, não tem. Então, as prerrogativas, né, a fundamentação, não tem como conduzir no caso, sua narrativa. E não existe criar, não existe homem, não existe mulher, né? São tudo papéis de gênero, é a sociedade que constrói. Então, elas tendem, ou a ideologia tende a verificar, não é? Essas guerras que tem dentro ou fora dos papéis bíblicos, dentro da sociedade. Tem poucas mulheres no Congresso, tem poucas mulheres não sei aonde, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar, se tem pouco, se tem muita... Se você pegar o governo do PT, como exemplo do que eu estou pensando, aqui no ano de 2005, de homicídios. Por exemplo, em uma cidade chamada do Paraná. Isso na cidade do Paraná. A mulher, né, aqui no ano de 2005, homicídio, ela teve em torno de 239. E já um homem de 2.738. Olha aí. Então, se eu fosse usar o feminismo a meu favor, eu teria que ter o mesmo número de morte, porque isso é superioridade do homem e inferioridade da mulher. Então, veja que esse tipo de enxergar um dado do IBGE, enfim, ele é visto, se você utilizasse, né, como algo até ilógico. Tá entendendo?
Então, o feminismo traz esse tipo de Tá conflito, travando. né? Ele travou. Travou. Agora tá travando. Tá travando. Como é que tá aí? Tô tentando... Pronto, agora pegou. Porque tu tinha sumido. Sumiu? Então, não sei se você pegou o final. Ué, Deixa eu apareceu agora. repetir. Deixa eu Oi? ajeitar aqui. Ah, Pronto. É porque tu tá travando, tu tá congelado. congelado, né? Ponto, eu tava fazendo o Completo. seguinte, se eu pegasse essa narrativa, esse Tá pensamento preto. feminista, né? Citei aqui um número, tá preto. Tá travando. Eu acho que é a internet. A internet. Vamos fazer o seguinte, tá me ouvindo? Agora eu tô. Você pegou o final da minha explicação ou não? Nem o começo nem o final, porque parou, travou, ficou preto aqui. Voltou agora. Eu disse assim, eu Oxe, disse o seguinte, eu disse o travou seguinte, de tá me novo. ouvindo? Travou. Oi, fala aí, por favor. Voltou? Tá ouvindo? Eu acho que é minha internet mesmo. Tá. Vamos fazer assim, Voltou. vamos É porque concluir. tu congela. Vamos concluir. Deixa eu finalizar aqui e você faz uma pergunta aí Ele do tá bem público lento. Você tá bem lento pra. e você agora congelou. É a internet. A internet tá ruim. Paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. É a internet que tá ruim. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo e tá congelado. Tá tudo congelado a sua imagem. A internet tá ruim, Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu retorno um pouquinho. E a gente vai fazer umas duas últimas perguntas. Uma pergunta ao final para concluir. Porque eu acho que já passa mais de uma hora, eu acho. Deixa eu ver se ela retorna, tá? Então, vocês viram aí a ideia da exegese dentro de uma ótica feminista e a exegese, né? Então, são coisas diferentes. Elas usam muito a desconstrução de texto para inserir o pensamento, né? Deixa eu ver aqui se vai voltar. Oi, tá me ouvindo? Deixa eu ver se ela retorna. Oi. Ei, Travou. a internet tá. Olha, vamos fazer o seguinte. Deus, que internet é essa? É, vamos, vamos fazer o Internet. seguinte. Sim. Acho Já que acho que já agora passou vai. mais de uma hora. Já acho que já passou mais de uma Uhum. hora. Eu só vou destacar aqui algumas coisas do feminismo e você me fazer uma Certo. pergunta final e eu vou ser bem objetivo para a gente concluir, tá? Deixa eu pegar Certo. aqui, porque. Deixa eu só me organizar, porque. Não, primeiro fazer citação de livros, né? Primeiro, o feminismo, perversão e subversão. A escritora E quem é presbiteriana, deputada Cavanoro? federal, Ana Caputo. Ela é a especialista no aspecto feminismo. Não tem outra no Brasil, não tem, até Isso. então, que saiba mais do Super que isso. gosto. Recomendo, né? É brilhante, é um livro científico, ela não está colocando o que ela acha. O outro sobre ideologia de gênero, da CPAD, fácil de encontrar, tá? Muito fácil de encontrar. O outro também sobre ideologia de gênero, nasce macho, nasce fêmea, né? Desmascarando a falácia da ideologia de gênero. E o livro que eu estou usando bastante aqui para essa live é O Livro Negro da Nova Esquerda. Muito bom, né? Mostrando o que é o feminismo na sua base. Deixa eu só fazer o último ponto aqui, para a última pergunta, bem objetiva.
Aí a gente finaliza essa live e conclui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer a citação aqui do livro. Eu tenho ele em PDF. Aqui O Feminismo é para todo mundo, tá? O feminismo é para todo mundo. Uma vez entendido que o feminismo ele é anti-família tradicional, pai, mãe, filhos, é anti, né? Obviamente hoje em dia está com o discurso de não, todo mundo tá tudo junto, mas a origem dele é essa. Assim como o marxismo, anti-propriedade privada e tudo mais. Tá tão ruim. Aqui na página 15 e 16, Vê, tá? tá congelando, ele fica parando aqui na frente. Em PDF, eu tô te ouvindo. Agora você tá congelando, tá? Tô te ouvindo. Na Eu página tô congelando 15, também. um pouco. Tu tá congelando mesmo, de verdade. Eu acho Até que a voz. eu acho que é a hora. A hora já tá dando no final. Na hora de reiniciou, como é que dá o final? Olha, Essa foi boa. só fazer a citação aqui do livro O Feminismo é para Todo Mundo, na página 23, o livro físico, e se for PDF, na página 15 e página 16. Assim, por exemplo, vejamos a questão do aborto. Se o feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista e se privar mulheres de seu direito reprodutivo, e direito reprodutivo aqui, no pensamento feminista, é o direito de não reproduzir. Ela pode escolher não querer ter filhos, tá? É uma forma de opressão sexista. Então, uma pessoa que não pode ser contra o direito de escolha de ser feminista, uma mulher pode afirmar que jamais escolheria fazer aborto, enquanto afirmar seu apoio ao direito de mulheres escolherem. Ainda assim, ser uma defensora de políticas feministas. Ela não pode ser anti-aborto e defensora do feminismo. Então, o feminismo ele vai contra a vida, vai contra a realidade, né? Obviamente, foi dito aqui que é uma distorção, é uma ideologia, e toda ideologia ela inverte o mundo, os papéis para, assim, tentar ganhar o aspecto que ela tanto quer na sociedade. Mas o intuito dela é a revolução sexual. E a revolução sexual é aquela que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre fazia com crianças inocentes. Então, eu termino aqui a minha parte. Se houver alguma pergunta para a gente finalizar, ou não, aí fica no seu critério, tá certo? O senhor já concluiu tudo que a gente precisava saber? Sim, não todas as perguntas, porque o tempo já decorreu bastante, né? Quem sabe numa próxima live a gente pode decorrer outras, mas eu fiz apenas uma conclusão final sobre o feminismo. Aí você Não pode consigo destacar uma entender. pergunta. Parando. Já troquei de internet e já não dei nada aqui. Tá parando mesmo. Tá ruim demais a minha Eu, internet. O senhor fala e fica em pedaços. Congelando, né? Congelando. É a minha internet. Você tá me ouvindo? Eu vou trocar. Você tá me ouvindo agora? Não tá me ouvindo? Voltou. Então, tá me ouvindo? Uma vez sabendo que o movimento feminista ele nega a existência da mulher, a mulher não existe no movimento feminista, como ela pode defender os direitos da mulher? De forma nenhuma. O que ela quer é inverter os papéis do modelo da realidade para não colocar a mulher, uma vez que a mulher em si não existe, né? O que elas querem é manter a revolução sexual baseado em escritos como de Simone de Beauvoir. Isso é o feminismo. O feminismo, de forma nenhuma, ela lutou pelos direitos das mulheres, tá? Era ao contrário, ataca
a mulher. Por exemplo, a Revolução Russa de 1917 deixa bem escrito que o movimento feminista quer para a mulher, que ela se torne aquilo que ela não é. Simplesmente isso. Não existe direitos que era tanto. Eles usam esse discurso de querem direitos, mas na realidade não. O passado mostra que o movimento feminista está contaminado juntamente com 100 milhões de mortos. Essa é a conclusão. Se tiver uma pergunta, a gente finaliza aí. Até aqui tá tudo bem. Bom, então, eu agradeço a participação de todo mundo. Obviamente, o tema é extenso, né? Mas sabendo que a fundamentação A e B não tem existência, logicamente, tudo aquilo que deriva-se de uma argumentação superior ou inferior do movimento feminino não faz sentido. Só faz sentido uma vez que você aceita as prerrogativas de mulher não nasce mulher, seu filho não é seu filho, é filho do Estado. E é tanto que no feminismo lá da Revolução Russa, a mulher era propriedade do Estado. Cadê a libertação? Fica difícil acreditar no movimento feminista quando você vai na raiz. Então, quando ele está brilhando por aí, fica aparentemente seduzindo a gente, como eu expliquei a ideia de fantasia. Então, agradeço a atenção, agradeço as perguntas. Né? Algumas perguntas tiveram ordem mais bíblicas, não é? E exegéticas, né? Mas foi bom, foi interessante, foi ótimo, não foi ruim, foi construtivo, espero que tenha sido construtivo. E, obviamente, o que foi mostrado aqui vai conduzir você a refletir e até mesmo responder aquelas perguntas que não foram respondidas. Como eu já citei, pelo menos aqui, alguns livros importantes da pesquisa que você pode fazer, tá? E daí você consegue entender que o movimento feminista, que a Bíblia é contra o movimento feminista dentro do nosso tema geral. Obviamente, não fugindo do tema, e assim a gente poderia conversar um pouco. E foi muito bom, foi bacana, gostei. Gostei dos argumentos, dos contrapontos, né? Ótimos contrapontos, né? Inversões de pautas, né? Foi bom, foi interessante. E vamos aguardar uma próxima oportunidade. Tá bom? Tá certo. Obrigado, viu? Espero Um abraço. próximo encontro. Tá bom, um abraço para abraço vocês pra aí. você. Um abraço para Matias. A minha saudação a ele. Eu sei que ele tá aí de vigia. Matias, capitão. Eu briguei. Um abraço. Onde? Um abraço, tudo de bom para sua filha e para a criança que tá aí. Uma boa noite. Amém. Boa saúde, noite. né? Saúde, paz Você e também. tá aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.